Fala, aprovados! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as intervenções administrativas. Antes de assistir esse vídeo, você já sabe como funciona. Deixe seu like e também se inscreva no nosso canal, porque ao se inscrever no nosso canal, você ajuda a levar este conteúdo para cada vez mais pessoas. Também segue a gente no Instagram, @delta_thiago_paixão, e dá uma olhada no site www.voseraprovado.com. Temos também no Twitter, @voseraprovado, e o nosso grupo aberto no Telegram, que você tem tudo disponível no link do perfil no Instagram. Antes de pensar sobre intervenção administrativa, vamos pensar um pouco, vamos resgatar a memória sobre o que era o Estado absoluto, os poderes estatais no tempo absoluto. Por exemplo, lembrando da figura histórica de Luís XIV, que diz assim: o Estado sou eu. Antigamente, o Estado tinha poder para fazer tudo, inclusive intervir nas propriedades e direitos alheios. Só que isso não suporta no Estado democrático de direito. No Estado democrático de direito, o Estado, para intervir, para ir contra um direito das pessoas, um direito privado, ele precisa seguir algumas regras legais. Não é que ele não possa fazer, mas ele tem que obedecer os parâmetros legais para isso, porque a intervenção é uma exceção. A regra é a liberdade. A regra são as pessoas poderem usufruir de seus direitos e suas propriedades, e a intervenção estatal é uma exceção. A primeira intervenção que a gente tem para falar é a limitação administrativa, que é uma modalidade de intervenção que gera restrições gerais e abstratas ao direito de propriedade. Por exemplo, é você não poder construir acima de determinada altura, é você não poder edificar uma construção em determinado lugar. A cidade da qual eu sou original, Porto Seguro, é uma cidade tombada. E lá em Porto Seguro, você não pode construir edifícios acima de 2 andares. Isso é uma limitação administrativa. E para pensar sobre ela, você tem que ver o seguinte, que ela não afeta o caráter de exclusividade do direito de propriedade. Ela apenas afeta o caráter absoluto. Você não pode fazer com sua propriedade tudo aquilo que você quer. Você tem que seguir as regras legais. E onde estão essas regras? Pode estar no Estatuto da Cidade, no plano diretor do próprio município, que lá vão conter as regras de limitações administrativas para cada localidade. Por ser genérica e abstrata, a limitação administrativa não gera direito à indenização. Porém, se ela prejudicar totalmente a utilização da propriedade, pode gerar sim uma indenização através de uma desapropriação indireta. Para o STJ, a indenização cabível à limitação administrativa do direito de edificar somente vai gerar indenização se imposta sobre o imóvel urbano e desde que fique demonstrado o prejuízo ao proprietário da área. Isso aconteceu, isso foi julgado no RE 1213-098 de Santa Catarina. A segunda intervenção administrativa é a servidão administrativa, que se trata do direito real público que autoriza o poder público a utilizar imóvel privado para permitir a execução de obras ou serviços públicos que tenham interesse público. Exemplo: colocação de postes, placas de sinalização, passagem de oleoduto ou caminhos. A galera que tem imóvel frente à praia, aquela passagem obrigatória para não fechar a praia, isso também é uma servidão administrativa. Então, tanto a limitação administrativa quanto a servidão administrativa vão recair sobre propriedades imóveis. Na servidão administrativa, nós temos a coisa serviente, aquela que vai servir, e a coisa dominante, que é o serviço público concreto ou bem afetado a uma utilidade pública. Para o STJ, a servidão administrativa só vai gerar direito à indenização se comprovado o prejuízo, e este prejuízo deve ser comprovado na ocorrência de dano. A terceira intervenção administrativa é a ocupação temporária, que é uma modalidade de intervenção administrativa onde o Estado vai restringir o caráter exclusivo do direito de propriedade nos casos de necessidade pública. Por exemplo, o Estado vai utilizar uma propriedade imóvel para auxiliar a uma necessidade pública. Lembrando que a utilização ela é temporária. A ocupação temporária vai diferir da servidão, porque a servidão tem caráter permanente e a ocupação temporária, como o próprio nome já diz,
é feita de forma temporária. A quarta modalidade é a requisição administrativa, que se trata de um ato administrativo unilateral e auto-executório que consiste na utilização de bens ou serviços pela administração para atender necessidades coletivas em tempos de guerra ou em caso de perigo público iminente. E como a gente diferencia requisição administrativa de ocupação temporária? Na ocupação temporária, a regra é não indenizar. Só vai haver direito à indenização se houver a ocorrência de dano. Na requisição administrativa, haverá indenização a posteriori, após a utilização do bem ou do serviço. Também, a ocupação temporária vai recair apenas sobre bens, e esses bens, apenas bens imóveis. A requisição administrativa pode ser sobre qualquer bem, móvel ou imóvel, ou sobre serviços particulares. Por exemplo, a ocupação de um bem imóvel para atender ao interesse público pode ser ocupação temporária. Para ser requisição administrativa, tem que haver o caráter de urgência, tem que haver uma necessidade, um perigo público iminente. A exemplo dos hospitais de campanha, visa atender uma situação de calamidade. Quer ver um exemplo de requisição administrativa? Todo mundo já viu um filme policial, quando se precisa de um carro, se requisita um carro para que ocorra uma perseguição. Isso é uma requisição administrativa e isso gera direito à indenização, tanto pelo uso quanto à ocorrência de qualquer dano com o veículo. E a quinta hipótese de intervenção administrativa é o tombamento. O tombamento tem esse nome justamente porque os imóveis que eram tombados eram colocados e registrados em um livro chamado Livro de Tombo. E o tombamento é uma modalidade de intervenção que vai gerar restrição estatal à propriedade privada com o objetivo de preservar o patrimônio que tem valor histórico, cultural, artístico, contemplando o que está evidenciado no artigo 216, parágrafo 1º da Constituição Federal. É uma forma de preservar o bem que tem esse valor histórico, cultural ou artístico, para que este bem não sofra modificações que perca esse caráter histórico dele, que perca essa valorização a mais. Como eu falei para vocês, a cidade da qual eu venho, parte dela, praticamente toda, é tombada. E temos a região histórica da cidade, o centro histórico. Você não pode criar modificações que alterem a estrutura sem antes passar por um procedimento. Você não pode alterar o bem para que ele perca a sua essência. E pode ser objeto de tombamento qualquer bem, móvel ou imóvel, desde que tenha valor histórico, artístico ou cultural. O tombamento ele pode ser feito de ofício, a determinação de ofício do IPHAN, do juiz. Pode ser voluntário, a pessoa pode querer e fazer todo o procedimento para que registre o bem como tombado, ou pode ser compulsório, que é após o processo devido à recusa do proprietário. O Decreto-Lei 2537 aponta alguns efeitos do tombamento: proibição à destruição, demolição ou mutilação do bem, exigência de autorização para reparo, pintura ou restauração, imposição de servidão administrativa para imóveis vizinhos, vigilância pública sobre o bem, livre inspeção, e tutela pública para conservação e reparação, no caso do proprietário hipossuficiente. E a nossa última hipótese de intervenção administrativa, ela merece um vídeo só para ela, mas vamos falar em caráter geral, que é a desapropriação. A desapropriação é a forma mais radical de intervenção administrativa, porque ela retira a propriedade do bem do particular. Se trata de uma intervenção supressiva. O Estado pega o bem para ele. E temos algumas modalidades de desapropriação. Nas modalidades de desapropriação comum, ela pode ser por necessidade ou utilidade pública, que é o que está previsto no artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal, e é de competência de todos os entes e exige indenização prévia e em dinheiro. Outra modalidade de desapropriação comum é a por interesse social, também prevista no artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal, de competência de todos os entes e também exigindo indenização prévia e em dinheiro. Já as desapropriações punitivas, as desapropriações sanções, elas podem ser para a reforma urbana, que está no artigo 182, parágrafo 4º da Constituição Federal, é de competência apenas do município e a indenização é em títulos da dívida pública. A desapropriação sanção para fins de reforma agrária está prevista no artigo 184 da Constituição Federal e é de competência exclusiva da União, gerando indenização mediante títulos da dívida agrária. E por último, nós temos a desapropriação com fisco, que é também chamada de expropriação, prevista no artigo 234 da Constituição Federal, que é de competência exclusiva da União e não gera direito à indenização. Só para terminar, quais são as hipóteses de desapropriação com fisco? É só a gente olhar o artigo 243.
As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º. Então, as hipóteses de expropriação são de cultivo ilegal de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo. Bom, aprovados? Espero que tenham gostado desse vídeo. Então, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, porque assim você ajuda a gente a levar este conteúdo para cada vez mais pessoas. Segue a gente no Instagram, @deltathiagopaixão. Dá uma olhada no site www.voseraprovado.com. Fica de olho no Twitter, @voseraprovado. E também dê uma olhada no nosso grupo aberto no Telegram.